O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a sua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, olha só, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, aleluia! Só pela tua graça, firmado nela estou. E nada lá eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Novamente. Como explicar a sua graça? Olha só. Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou. E nada lá eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou. E nada lá eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E em Deus nós podemos tudo. E nós vamos declarar através dessa canção. Então, cante com fé, amém? Aleluia. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Podemos tudo em Deus. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estarás.
sei que comigo sempre está e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Nós vamos declarar que cremos no Senhor, aleluia. Declare bem forte. Creio em ti, aleluia. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, declare. Creio em ti, mais uma vez. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Declare. Não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh, aleluia, nada é impossível. Acredite, aleluia, confie e descanse no Senhor. Oh, aleluia, aplauda ao Senhor. Nada pode nos separar do amor de Jesus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém? Aleluia. Aleluia! Tu és santo, Senhor. Tu és o mesmo para sempre. Vamos declarar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Bem forte, declare. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia. Agradeça a Ele, porque o amor dele não falha. Ele é poderoso. Aleluia. Escute e cante. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Aleluia. Declare. Tu és o mesmo para sempre.
voz, amém? E nós vamos dizer isso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Declare. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha. Teu amor não falha, não falha. Teu amor não falha. Aleluia, o amor de Deus não falha. Essa próxima canção nós vamos cantar que nós confiamos em Deus e no seu eterno amor, amém? Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia! Vamos confiar no amor de Deus, aleluia! Ele está aqui em nosso meio e Ele pode operar milagres e maravilhas. Tu és santo, Senhor. Na batalha permaneceremos em fé. Olha só. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. E quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus. Declare.
Não seremos, declara igreja. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Declare. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é aleluia. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. Declara, igreja. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Mais uma vez, confiando. Confiando em nosso Deus. Cante crendo. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, aplauda e glorifique o nome desse Deus maravilhoso. Ele está conosco, amém. Nós vamos cantar essa última canção. E você precisa louvar. Ela está falando, você louva, louva sofrendo, alegre, cantando, chorando, precisando, você louve, amém? Aleluia. Vamos cantar então essa canção, aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Declare. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor.
precisa entender o que Deus está falando. Olha só, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia! Quando Ele estende suas mãos, é hora de ver. Vamos vencer, aleluia! Então louve, faça a sua parte. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Eu não vou deixar do céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Quero saudar a amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo na doce paz de Jesus, amém? Vamos aproveitar com todo esse louvor, com toda essa presença de Deus e orar, irmãos. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor por nós estarmos na sua casa, por nós termos comunhão com Cristo, por nós conhecermos a sua palavra e por nós sermos pessoas de fé, pessoas que creem num Deus vivo, num Deus real, num Deus que luta por nós, num Deus que peleja as nossas causas, num Deus que vai na nossa frente, amém? Feche os seus olhos e agradeça a Deus por este dia, por este domingo maravilhoso. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa, Pai, esta manhã, e nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu tem estado com nós, porque tu tem nos fortalecido, porque tu tem nos ajudado. Senhor, eu também quero orar por as pessoas que estão em casa, Senhor, acompanhando este culto. Pai querido, eu sei, Pai, que tu pode ir muito mais além do que nós pedimos ou imaginamos. Então, Senhor, tu vai até elas também e abençoa elas, porque tu é onisciente, onipresente e onipotente. Tu é o Deus do impossível, tu é o Deus que vai muito mais além, que faz coisas tremendas por nós, que realiza mistérios, que opera no sobrenatural. Abençoa-nos, Pai, com esta tua palavra que nós vamos pregar agora, que está ali em Josué, no capítulo 23, onde que fala de um Deus que luta por nós, e chega, Pai, no nosso coração. Pai querido, encontre em nós uma terra fofa, uma terra pronta, que onde vai ser caída a tua palavra, semeada a tua palavra, dê muitos frutos, que nós guarde a tua palavra no nosso coração, e que ela produza frutos, e tudo isso, Pai, para a tua honra, para a tua glória, para o teu nome, em nome de Jesus, amém. Amada igreja, pode se assentar. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, lá no livro de Josué, no capítulo 23, amém? E eu vou pedir para vocês ficarem com a Bíblia aberta aí no livro de Josué, no capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. E quando nós retornarmos a este texto, quando eu falar novamente de Josué 23 ou de Josué, nós vamos ficar neste texto. Eu quero que você preste bem atenção, porque ele é um texto bem interessante, mas eu preciso da atenção de vocês. Diz assim, Josué, capítulo 23,
do versículo 1 ao 14. Você que está em casa, abre a sua Bíblia em casa e acompanha conosco. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciões e a seus cabeças, e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Vede que vos repartir por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. No versículo 5, e o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparte nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 7. Para que não entreis no meio destas nações, que ainda ficam convosco, e dos nomes dos seus deuses nem façais menção, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem a eles vos inclineis. Mas o Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. 9. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos tenho falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrares, a elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, açoite as vossas ilhargas, e espinhosos e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Versículo 14, último. E eis que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou a vós o Senhor, o vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Amém? Esse texto, Josué está fazendo um chamamento aos anciões, aos oficiais, a todo o povo de Deus. E neste texto, ele nos ensina algo, que Deus, ele luta por nós. Este texto, ele nos traz algo muito forte, onde nós aprendemos que Deus, ele lutou por nós no passado, ele luta por nós no presente, e ele continuará lutando por nós no futuro. Amém? Esse é o assunto que nós vamos falar, conversar, compartilhar com vocês, com a igreja, nesta manhã. O título da mensagem é Deus luta por nós. Você crê que Deus luta por você? Olhe para o irmão que está do seu lado, ou você que está em casa, se tiver alguém perto de você, pergunte: você crê que Deus luta por você? Irmãos, não é raro nós ouvirmos e atentarmos para as pessoas que às vezes perguntam umas para as outras assim: como vai a tua vida? Como que está andando? Né?
Agora imagine vocês nos dias de hoje. A resposta não é rara quando às vezes nós ouvimos assim, tem uns até um pouco mais desanimados, estamos indo. E às vezes a gente que está de fora ouvindo essa conversa pergunta, mas estamos indo naquele desânimo para onde, né? Outros ainda dizem assim, estamos indo a cada dia pelejando, lutando. Uns ainda dizem, a cada dia matando um leão, né? Tem uma pessoa bem conhecida minha, bem próxima minha, que no caso é meu esposo, por vezes eu ouço ele dizendo isso, a cada dia matando um leão. Outras pessoas dizem, a gente está na peleja, está pelejando. Então, irmãos, a nossa vida ela é uma luta diária. A nossa vida ela tem tribulações, ela tem percursos, ela tem obstáculos, né? Nós podemos também assemelhar a nossa vida a uma linha, como essa, né? Por exemplo, essa linha aqui, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim, né? Vocês veem aqui que eu tenho uma linha até parcialmente compridinha na minha mão. Mas alguns têm a vida mais curta, outros no meio, outros a vida um pouco mais longa. Enfim, assim é a nossa vida. Amém? Só que não é bem amém, né, irmãos? Nossa vida, na verdade, não é assim tão lisinha, né? Tão sem desnível. Aqui eu tenho uma outra linha parecida com aquela, mas tem alguns nós. Na verdade, a nossa vida ela tem uns percalços, ela apresenta uns obstáculos, ela apresenta uns problemas. Os aqui mais de perto vão ver que tem uns nós uns poucos mais grossos, umas dificuldades maiores, e a gente vai seguindo a nossa vida, às vezes tentando desfazer uns nós, às vezes resolvendo um problema aqui, outro ali. A nossa vida, ela é uma luta diária, e é assim que funciona. Só que em toda a trajetória da nossa vida, a maneira mais clara de identificar ela é que é uma vida com lutas, é uma vida com dificuldades. Quando eu era mais jovem, né? Não faz muito tempo, faz sim, irmãos. Quando eu era um pouco mais jovem, eu própria não gostava de ouvir essa palavra, que a vida é uma luta, que a vida é uma batalha, porque na verdade, como eu era mais jovem, eu achava que a vida tinha que ser cor-de-rosa, né? Eu achava que a vida era só vivida um dia após o outro. E eu mesma não gostava de saber desse negócio, de que temos que enfrentar problemas, pastor Naum, de que temos que enfrentar dificuldades. Eu não queria saber disso. Só que com o tempo passando, a gente vai vivendo e vai vendo que a coisa é um pouco mais séria. A gente vai tendo que ter responsabilidades, assumindo situações. Então, para algumas pessoas, ouvir que a vida tem dificuldades, ouvir que a vida vai ter obstáculos, ouvir que nós vamos passar por situações difíceis, ouvir coisas desse gênero, para algumas pessoas isso é desesperador, isso é trágico. Tem algumas pessoas até que desanimam diante disso e não querem saber desse negócio de dificuldade. E às vezes se afundam em outras situações mais difíceis. Tem pessoas que se afundam em antidepressivos, pessoas que se afundam no álcool, pessoas que se afundam nas drogas, pessoas que vão para as baladas, pessoas que vão para os bailes, principalmente aqui em Caxias do Sul, nós temos bastante disso, por sermos um povo gaúcho, e não querem saber de olhar a vida como ela realmente é, de encarar a vida como ela tem que ser encarada, como uma luta. Nós temos dias bons, dias ruins, dias mais fáceis, dias que nós resolvemos situações, dias que nós aguardamos até situações se resolverem. Mas nós não precisamos ter esse olhar desesperador, como essas pessoas que não conhecem Jesus, que não têm esperança, que não sabem que Deus, Ele luta por nós, que Deus está conosco, que Deus é ao nosso favor, que em muitas das nossas lutas, nós como cristãos, quem resolve, quem ajuda, quem vai na frente é o Senhor. Amém? Então é baseado nessa situação de Josué 23 que nós vamos estar discorrendo, que eu quero falar sobre 3 fases permanentes de como Deus luta por nós. E elas são: Deus luta por nós no passado, Deus luta por nós no presente e Ele continuará lutando por nós no futuro. Amém? Glória a Deus por isso. E nós sabemos que Deus luta por nós
que Deus lutou por nós no passado de 3 formas. Nós sabemos que Deus lutou por nós no passado de 3 formas. Primeira, pela Bíblia. Segundo, pela história. E terceiro, pelas experiências. Vamos ler ali no versículo de Josué, sempre Josué 23, tá? 1 ao 3. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos ao redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais e disse-lhes: eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes vistos tudo quanto o Senhor vosso Deus fez, e vós já tendes visto, está falando do passado, o quanto Deus lutou por eles no passado, tudo que o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, por causa de vocês, porque o Senhor vosso Deus é Ele que tem pelejado por vós. Irmãos, queridos, através da Bíblia, nós encontramos evidências do quanto Deus lutou pelos seus filhos no passado, pela a sua igreja, ali também no Novo Testamento, por todas aquelas pessoas que já vieram antes de nós seguindo a nossa fé cristã. Nós, pela Bíblia, vemos de quantas vezes e de que forma maravilhosa, sobrenatural, por vezes fenomenal, de como Deus agiu e lutou pelo seu povo. Amados, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que foi Deus de Isaac, Jacó, o nosso Deus que criou todas as coisas com a sua palavra, o nosso Deus que começa a sua história lá em Gênesis e vai até Apocalipse, é um Deus que lutou por nós no passado de formas tremendas. E quem lê a Bíblia, quem gosta de ler a Bíblia, quem é cristão assíduo, leitor da Bíblia, fica encantado, fica contagiado, fica apaixonado, muito mais que isso, muito mais que uma paixão, pela palavra de Deus e pelas histórias que ela conta, os fatos, os testemunhos do que Deus fez no passado pelo seu povo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, amém? Temos textos bíblicos onde mostra que Deus, Ele não agiu de uma forma natural. Deus não agiu como qualquer um Deus que a gente ouça falar ou conheça. Mas o nosso Deus fez coisas tremendas. O nosso Deus, por exemplo, abriu um mar vermelho, um mar enorme, onde o seu povo passou a seco, e depois que o seu povo passava, Ele mandou de volta as águas e o inimigo, o exército do inimigo, morreu afogado. O nosso Deus foi um Deus que voluntariamente 3 servos seus foram jogados numa fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E quando olharam lá para dentro, foram jogados 3 homens, tinha um quarto caminhando lá dentro, que era o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ainda, irmãos, tiraram esses homens de lá sem sequer cheiro de fumaça. E quando os outros homens chegaram perto da fornalha, foram queimados. O nosso Deus luta por mim e por você de uma forma fenomenal, tremenda, esplêndida. Isso é real. O nosso Deus lutou por nós no passado dessa forma. E nós sabemos isso pela Bíblia. A Bíblia nos conta. O nosso Deus nos dá livramentos. O nosso Deus nos dá cura. O nosso Deus nos abre porta. Ele abriu porta para nós, Ele nos curou, Ele nos livrou, Ele nos libertou. Amados, o nosso Deus nos tirou de um lago de pecado, de mentira, de engano, de idolatria, de vergonha, e nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como explicar isso? Se nós parar para pensar, eu pensando na minha vida, no que eu era, no que eu cria e na forma como eu era, eu digo como o apóstolo Paulo, ainda não estou pronto, eu estou caminhando, mas um bom
bom trabalho Deus já tem feito na minha vida. Esse é o nosso Deus. Ele lutou por nós no passado e nós sabemos disso através da Bíblia. E nós sabemos isso através da história. A história toda fala do nosso Deus, que Ele lutou por nós, conta. A história toda mesma, ela é contada, falando nesse Deus sobrenatural. Vocês lembram, lendo as histórias da Bíblia do Antigo Testamento, dos povos que andavam ao redor, que moravam ao redor do povo de Deus, do povo de Israel, e eles ouviam as notícias de que o povo de Deus estava chegando, e por quantas e quantas vezes eles já se amedrontavam, porque eles ouviam falar daquele Deus, daquele povo, que aquele sim era um Deus poderoso. Eles ouviam falar da forma como aquele Deus fazia com que o seu povo vencesse as batalhas de uma forma que eles nem acreditavam. Eles não sabiam como. Eram povos muito mais fortificados, eram povos que tinham muito mais gente. A própria muralha de Jericó, a Bíblia conta, e a história também. Eu já pesquisei na história, conta que a muralha de Jericó era a muralha mais fortificada, da nação mais fortificada que existia. E como foi que eles derrubaram aquela muralha? Foi dando voltas ao redor. E na 7ª, tocando a trombeta, obedecendo a voz de Deus, e a muralha caiu por terra. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: esse é o meu Deus. Diga, irmão, convictamente, se alegre hoje, porque hoje o Senhor chamou você para ouvir essa palavra, porque Ele quer deixar mais claro no seu coração que Deus luta por você. Deus lutou por você. E também através das experiências. Nós sabemos que Deus lutou por nós através das experiências. E se eu fosse perguntar aqui para alguns de vocês, ou para alguns dos que estão em casa, se eu fosse perguntar: quantas lutas Deus já venceu para você? Quantas lutas Deus já foi na frente para você? Quantas situações que você sabia que pelo seu braço, pela sua inteligência, pelos seus recursos, era impossível, mas Deus foi na frente. Deus abre porta onde não tem porta. Deus transforma coração que para o homem é impossível, mas para Deus não é. Deus nos liberta, nos cura, nos renova. Deus nos aviva. A palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É Deus que faz, é Deus que opera, e Ele fez isso tudo. Se eu perguntasse para vocês aqui algumas lutas no passado, onde vocês já viram que Deus venceu elas, que Deus foi na frente, esse culto aqui se transformaria num culto de ação de graças. Eu encerraria aqui mesmo nesse início, e nós ficaríamos contando bênção sobre bênção, testemunho sobre testemunho. Se tem alguém que nós podemos falar na Bíblia, que teve experiência com Deus, e que Ele declara assim, em Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, é Jó. Jó foi um homem que declarou essa frase tão conhecida, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo? Olha, Deus, eu te conhecia de ouvir, de me contarem, mas agora eu te conheço porque eu tenho experiência contigo, porque no passado tu lutou por mim, porque no passado tu cuidou de mim, tu preparou todas as coisas. Olha, Senhor, eu passei dificuldade, sim. Olha, irmãos, que eu não sei, mas acho que ainda não vi, não sei se vai haver alguém que passou mais tribulação, mais dificuldade, tudo muito junto que nem Jó. Mas agora ele diz, eu ouvia falar, porque Deus lutou por ele. Amém? Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim, irmão, Deus lutou por você no passado. Mas Deus luta também no presente. Segundo tópico da nossa mensagem, Deus não lutou só no passado, Deus luta no presente. Olha, irmãos, não adianta nós dizer que nós reconhecemos que Deus lutou por nós. Não adianta apenas nós lembrar e saber que Deus lutou no passado. Sabe? Às vezes não adianta nós sentar numa rodinha e conversar
e contar só bênção do passado. Não que isso não seja válido, não é isso que eu estou falando. Nós temos que contar sim as bênçãos que aconteceram, o que aconteceu no passado, nós temos que testemunhar, mas o que eu estou tentando dizer é que nós não podemos viver só de passado. Nós não podemos viver só de ficar ouvindo também as bênçãos dos outros, as coisas do passado. Nós temos que contar as bênçãos de hoje. Nós temos que viver bênção hoje, porque Deus, Ele é ontem, hoje e sempre. Deus continua sendo o mesmo. E o trono de Deus não cessou de jorrar bênção. Lá no alto do céu, a mão do Senhor não está encolhida. Não acabou os recursos de Deus. Pode ser que acabem os nossos recursos, mas os de Deus não acabam. Josué 23, 4 não, irmãos, 5, diz assim para quem está com a Bíblia aberta: e o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá diante de vós, e vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos muito para que guardardes a fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. No 7, para que não entreis no meio dessas nações que ainda ficam convosco. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de... Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes. Vocês estão vindo, fazendo. Vocês fizeram no passado. Vocês têm que continuar apegados a Deus. Pois o Senhor, Ele expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós. É o Senhor vosso Deus que peleja por vós. É o Senhor vosso Deus que hoje está pelejando por mim e por você. O povo de Israel, nesta época, neste momento que Josué estava escrevendo este capítulo 23, esses versículos que nós lemos, o povo de Israel, nesse exato momento, estava passando por uma relativa paz, por um relativo descanso. Eles estavam mais tranquilos. Eles estavam naquela fase da linha que eu mostrei para vocês, que não tinha obstáculo, que não tinha aprovação. E olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que Josué foi lá e fez um chamamento, fez uma convocação. Nós lemos ali no início, no versículo 1 ou 2, que ele chamou a todos, a todo o povo. E ele fez algo de tremenda importância. Ele fez isso para que eles lembrassem, para que eles relembrassem, para que eles trouxessem à memória, para que eles trouxessem de volta à memória, que se eles estavam bem naquele momento, naquele dia de hoje que fala a Bíblia, hoje, é porque Deus já havia lutado no passado por eles. E que Deus ia continuar lutando no momento presente. Foi Deus que trouxe o povo até ali, até aquele momento de sossego, de tranquilidade, de bênção. Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo. Salmo 121, 4 diz assim: o protetor, o povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O Senhor é um Deus que lutou por nós no passado, mas o Senhor continua lutando no presente. Aleluias. Josué estava relembrando eles, fazendo eles recordarem de que Deus continuava o mesmo, de que Deus continuava o mesmo. Como diz aquele versículo, nós não temos o que temer quando Deus está conosco. Olha o que diz 1 João 4,4. Venham comigo. 1 João 4,4. Filhinhos. Irmãos. Filhinhos. Sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Irmãos, nós já vencemos. Irmãos, nós já vencemos.
Nós já vencemos, irmãos. Como disse o pastor Francione, na primeira mensagem dessa manhã, quando terminou, e ele veio aqui, e ele fez uma ressalva muito importante, que ele disse assim, pois é, toda palavra que foi pregada, foi falado que Deus luta por nós no passado, no presente e no futuro. Mas tem uma coisa, nós temos que obedecer, é para aqueles que são obedientes, é para os filhinhos, amém? É triste, irmãos, quando nós observamos a grande quantidade de bênção, a grande quantidade de livramento, a grande quantidade de ação do poder, da misericórdia, da fidelidade, da bênção de Deus na vida das pessoas, no passado, mas chega no presente, elas esquecem. Aparece uma dificuldade, aparece uma nova tribulação, um novo desafio. É como se para elas Deus diminuísse o seu poder. É como se para elas as misericórdias de Deus tivessem cessado. Mas a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje de manhã a misericórdia do Senhor se renovou. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos sendo sabedores de que Deus luta por nós. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da... Ele é bem presente. Que hora que nós estamos passando? Que momento nós estamos vivendo? Irmãos, todos nós estamos passando por uma situação difícil. E especialmente no Brasil, uma situação que eu posso sim dizer mais difícil ainda. Porque além da questão da saúde, além da questão da enfermidade, além da questão de que se pegar esse vírus e ir para um hospital, depender de um aparelho respiratório e poder ir até a óbito, nós estamos passando por uma crise econômica. E junto com isso, agregado a isso, somado a isso, no Brasil vem uma crise social. E junto a isso vem uma crise emocional. E junto a isso vem uma crise conjugal, vem uma crise relacional e as pessoas estão passando. Nós estamos inseridos nisso por um momento de angústia. Mas o que o Salmo nos diz? Deus é o nosso refúgio. Refúgio. Sabe o que é refúgio? É quando vem um temporal e nós vamos para um refúgio, para um cantinho. Nós vamos para baixo das asas do Senhor, muito mais que antes. Ele é o nosso refúgio, nosso socorro, bem presente na hora da angústia, porque Ele luta por nós. Ele lutou no passado, Ele luta no presente, Ele continuará lutando no futuro. Amém? E irmãos, eu tenho um testemunho tremendo para contar de como Deus luta no presente mesmo. De como Ele lutou no passado, como Ele luta no presente e como Ele continuará lutando no futuro. Essa semana mesmo, na terça-feira, eu vim na igreja no culto de oração, como normalmente eu tenho feito. Porque eu creio fielmente que a oração tem poder. Eu creio fielmente que a oração faz coisas tremendas acontecer. Muito mais que isso que eu creio que a oração. Muito mais que isso que eu disse. Eu creio que a oração faz com que nós fiquemos bem mais pertinho do Pai. Faz com que quando nós lemos a palavra do Senhor chamando de filhinhos, nós realmente se sinta como filhinhos. Não é só um filhinhos escrito em qualquer outra história, em qualquer outro livro, colocado em qualquer outro outdoor, ou tocado em qualquer música. É um filhinho da boca de Deus. Isso é o que o coração faz tu ter intimidade com Deus. E terça-feira eu estava aqui buscando essa intimidade com Deus, buscando obediência com Deus, não só na igreja, a gente, claro, tem que fazer isso em casa também, mas eu estava aqui, e daí, num momento, a pessoa que estava aqui ministrando louvor e oração, que era a Joana, ela, como sempre, pergunta, você quer orar por alguém? E eu tenho orado por alguém, seguidamente, às vezes quando eu não quero mais orar por ele, que eu penso que não vai acontecer mais nada, o Senhor me relembra, persevere na oração. E aí eu disse sim, eu quero orar pelo meu irmão Roberto, porque no passado
ele teve um problema com drogas, ele ficou anos e anos envolvido com drogas, e nós oramos, e Deus fez um milagre. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que ele veio de uma clínica, e ele está liberto. E então a gente continua orando, agora para que ele se renda a Cristo, para que ele congregue numa igreja, para que ele entregue o coração, a vida dele a Cristo. E aí eu estava ali orando, eu dei o nome dele, vamos orar pelo Roberto. E eu orei. E sabe, irmãos, aí a Jona tocou mais um louvor, nós estávamos bem poucos, porque era muita chuva naquela terça. E a Jona tocou mais um louvor. E eu vou confessar para vocês, às vezes, né, pastor Francione, faz anos que a gente é cristão, mas parece que às vezes a gente é cristão bobo. E terça-feira de tarde eu parecia uma cristã boba, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Naquele segundo louvor eu senti um quebrantamento tal, e me deu uma vontade de chorar, e eu chorava e louvava, mas lá no meu íntimo eu perguntava para Deus, mas o que está acontecendo? Por que eu estou chorando assim, com essa, tipo uma angústia, mas eu não estava entendendo, eu não estava discernindo. Mas enfim, então se é para chorar, vamos chorar. E aí chorei, orei, clamei, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E depois de uns 30, 40 minutos, quando eu saí da igreja, cheguei em casa, tinha a SAMU na frente, cheguei na casa da minha mãe, às vezes ainda digo em casa, mas é na casa da minha mãe. Eu fui lá visitar a minha mãe, cheguei na casa da minha mãe, a SAMU estava lá. E quem estava dentro da SAMU? O meu irmão Roberto. Porque ele estava fazendo uns concertos na casa dele, ele estava com uma maquita, uma serra, e ele, sem querer, ele cerrou o pulso. E foi horrível, foi profundo. Ele foi para o hospital, e quando ele chegou lá, ele foi atendido às pressas, ele foi para o bloco cirúrgico, e o próprio doutor que atendeu ele lá disse, olha, foi por pouco. Aí, irmãos, eu entendi. Deus luta no passado, mas Deus luta no presente, e Deus continuará lutando. Amém? Deus continuará lutando por mim e por você. Eu já estou encerrando. Porque Deus tem uma obra que Ele começou, e Ele é fiel para completá-la com a minha vida e com a sua. Eu amo esse texto de Filipenses. Olha lá o que está escrito em Filipenses 1:5. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, olhe para alguém que está do seu lado e diga assim, você é uma obra incompleta, amado. Diga. Você que está em casa, se tiver alguém por perto, diga, você é uma obra incompleta. Mas agora, estou convencido de que Deus, Ele começou essa obra, Ele é fiel para completá-la até o final. É esse texto, sim. Deus lutou por nós no passado, Deus luta por nós agora. Ele estará conosco até a consumação do século, e Ele continuará lutando naquelas lutas que virão, naquelas dificuldades que surgirão. Por isso, irmãos, se nós nos apegarmos mais e mais em Deus agora, se nós ficarmos mais juntinhos de Deus agora, as outras lutas que virão não nos assustarão tanto. Nós já teremos experiência de que Deus continua lutando por nós. Amém? Eu quero finalizar contando uma ilustração que diz assim: certa vez, um incidente ocorrido no campo de batalha mostrou a coragem e simpatia do rei Vittorio Emanuele III da Itália. Devido, em meio a um fogo cruzado da artilharia, um tenente caiu mortalmente ferido. Gritou a um soldado e entregou-lhe uma bolsa para que este a entregasse para sua família. A seguir disso, ordenou-lhe que saísse, que fugisse correndo dali. Contudo, o soldado tentou carregar o tenente para um lugar a salvo. Alguns artilheiros gritavam-lhe, salva-te, salva-te, sai daí. O soldado, porém, não abandonou o oficial. Ouvia, entretanto, à distância, o motor do carro do rei, que se afastava do campo. O jovem esforçava-se ao máximo para levar o corpo do tenente, quando este, não mais resistindo aos ferimentos, faleceu. Foi nesse momento então que uma mão firme tocou-lhe no ombro e ele, voltando-se surpreso, reconheceu o rei, que lhe confortou dizendo: meu caro rapaz, o carro se foi, mas o rei está contigo. O carro se foi, mas o rei está contigo. Irmãos, Deus lutou por nós.
Lá em João 3,16, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Desde lá, do início de tudo, Deus já lutou por mim e por você, tendo que entregar o seu filho. Ou acaso não seria uma luta nós ter que entregar um filho nosso, ou uma filha nossa? Foi uma luta. Deus já lutou por nós, mas veio Jesus. Deus está sentado à destra, Jesus está sentado à destra de Deus, e a terra é escabelo dos seus pés. Mas Jesus está do ladinho dele, juntinho de nós, através do Espírito Santo. O carro se foi, mas o Rei ficou. O Espírito Santo está conosco todos os dias da nossa vida e continuará. A boa obra que Ele começou, Ele vai completar. E haverá o dia, irmãos, eu creio nisso, como eu estou olhando para vocês hoje, que Ele mesmo vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Haverá um dia que não haverá mais noite, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais separação. Vale a pena, irmãos. Como o pastor Francione disse no final do culto anterior, tem pessoas cristãs, tem pastores pegando o vírus e indo a óbito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se eles foram dessa, eles foram para uma melhor. E é essa certeza que nos mantém em pé e nos faz seguir confiando de que Deus luta por nós e luta até o fim. Amém? Bom, meus irmãos, conforme últimas decisões aí para a próxima semana, nós vivemos alguns dilemas, às vezes algumas confusões, né? Deu bandeira vermelha, então, para a próxima semana. A prefeitura está recorrendo à possibilidade de voltar ou ficar na laranja, como pode ir para a vermelha, tá? Semana passada, se fosse para a vermelha, como a prefeitura recorreu e retornou para a laranja, então os cultos ficaram, né, com 25% da capacidade. Agora, se o governador não reverter a decisão que já foi tomada, né, amanhã, então a possibilidade que nós vamos ter os cultos na bandeira vermelha para 30 pessoas, né? Mas tem cidades aonde já estão 2 semanas na bandeira vermelha, foi fechado as igrejas. Então, a gente não sabe o que vem pela frente, vamos orar e vamos confiar no Senhor, né? Vamos confiar no Senhor. Então, qualquer coisa, entre em contato com a igreja, no meu WhatsApp, da Joana, do Wagner, entre em contato e a gente vai estar passando maiores informações para vocês. Amém? Vamos orar neste momento. Quero consagrar os dízimos, as ofertas. As promessas, meus irmãos, Deus cumpre na vida daquele que está cumprindo os seus deveres, aqueles que estão fazendo a tarefa de casa. As promessas é para aqueles que são obedientes. Deus é fiel. Deus, independente de você e de mim, Ele é fiel. Mas Ele tem compromisso com aqueles que se refugiam na sua palavra, que estão enraizados, fundamentados na sua palavra. Então permaneça fiel, seja obediente, em todas as áreas da sua vida. Vamos consagrar os dízimos, as ofertas neste momento. Querido Deus, nós somos gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu imenso amor. Neste momento, Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor Jesus, aqueles que estão enfrentando, ó Deus, problemas financeiros, dificuldades financeiras. Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. O Senhor prometeu suprir a necessidade de cada um daqueles que clamam, daqueles que buscam. Senhor Jesus, ó Pai, eu quero orar neste momento pelos dizimistas, pelos ofertantes, por aqueles que têm feito,
ó Deus, seja o depósito, uma transferência no banco, ou tem trazido na sua casa. Pai, nós queremos neste momento consagrar as ofertas, consagrar os dízimos, pedindo que a tua palavra se cumpra na vida dos teus filhos, que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar chuva de bênção, que o Senhor vai repreender o devorador, que o Senhor vai abençoar a vida daquele que está se esforçando para cumprir a tua palavra. Abençoa o comerciante, abençoa o empresário, o autônomo, abençoa o trabalhador. Senhor, abre as portas do emprego, do trabalho. Senhor, abre uma porta excelente, mesmo que o teu filho esteja passando dificuldades, enfrentando dias difíceis. Abre uma porta excelente, dá criatividade, Senhor, capacita cada um de nós a se readaptar diante do contexto que estamos vivendo. Espírito Santo, guia o teu povo, guia os teus filhos, dá-lhe a bênção, a vitória, porque eu creio que o Senhor é poderoso, conforme nós ouvimos nessa manhã, para ir além do que nós pedimos ou pensamos. Abençoa a tua igreja, Pai. Nós consagramos os dízimos, consagramos as ofertas neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, conceda uma semana abençoada, vai na frente abrindo as portas, os caminhos, ajuda cada um. Pai, se tem alguém enfermo, doente no nosso meio, nós ordenamos que toda enfermidade, toda dor desapareça. Espírito do Senhor, abençoa a família, abençoa o lar, visita os nossos irmãos e irmãs que não puderam estar aqui no culto presencial. Coloca as tuas mãos para abençoar o lar, a vida deles, abençoando a família, abençoando o casamento, abençoando a todos. Nós somos gratos a ti, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Nós bendizemos o teu nome. Graças a Deus. Olá, meus irmãos, foi uma alegria estar com você aqui nesse dia. Espero que você tenha sido edificado pelos louvores e pela palavra do Senhor. E nós esperamos você na nossa próxima transmissão. Deus abençoe.